Vocês chegaram tão rápido. É isso Vocês vieram mesmo. por ali? Sim, Vocês chegou viram cedo esse ali. Me sentar. Que lugar mais belo. Demora, né? Você viu as Ei, árvores? podem vir Nossa, também. você É bem gostoso. Estão conseguindo Então, subir? Olha só Diferentes, essas olha. plantas, eu adoro. Tá legal. Gostaram do lugar? Só. Olha Ei, essas segura árvores. meu chapéu pra O mim. pessoal tá se abanando. Obrigado. Eu vou sentar aqui. Irmão Chang, irmão Zheng. Vocês testemunham que o Senhor voltou para trazer a verdade e a obra de julgamento nos últimos dias. Por que eu não vi? É mesmo. Por que não vimos? Acredito que o Senhor vai voltar nas nuvens. Acredito que quando o Senhor voltar, todos os que acreditam nele serão transformados e levados aos céus para um encontro com ele. Amém. Assim como Paulo disse. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Amém. Vocês dizem que a volta do Senhor será em carne, como o Filho do Homem, e proferir a verdade do julgamento nos últimos dias. Acho que é impossível. Já que Deus é onipotente, uma única palavra dele criou os céus e a terra. Todas as coisas. Fez os mortos ressuscitarem. Deus pode nos tornar santos apenas com a palavra. Porque Deus tem de se tornar carne para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento e purificação do homem. Não entendi sua pergunta. Por favor, comunique melhor. Podem me esclarecer essa pergunta? É, eu também não entendi. Vai falar. Será que por acaso ela Vai pode falar nos mais explicar sobre esse melhor? assunto, Espero que será? ela explique. A obra de Deus é sempre inexplicável. Ninguém pode explicar claramente as profecias de Deus. O homem só pode entender a profecia quando ela for cumprida. O que isso significa? Significa que ninguém pode compreender a sabedoria e a onipotência de Deus. Quando o Senhor Jesus apareceu para trabalhar na Era da Graça, ninguém entendeu. Quando Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento dos últimos dias na Era do Reino, ninguém consegue antecipar-se a ela. Portanto, a humanidade acha inconcebível que Deus se torne carne nos últimos dias para transmitir a verdade e fazer a obra de julgamento. Mas quando a obra de Deus acabar, a catástrofe vai chegar. Nessa hora, muitos sentirão que a palavra de Deus foi toda cumprida. Mas será muito tarde para se arrepender. Eles apenas lamentarão e rangerão os dentes em meio à catástrofe. Não Precisamos deveríamos estudar esperar com a o chegada coração. dos desastres para Não então devemos perder acreditar. a chance. É mesmo? Não acha? Quanto a como Deus faz sua obra de julgamento nos últimos dias para purificar e salvar o homem, como fazer um grupo de vencedores, as primícias tudo se esclarecerá. Depois da leitura de algumas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Vamos ouvir mais. Sim, vamos continuar ouvindo o que a palavra de Deus Todo-Poderoso Deus diz. Todo-Poderoso diz: vocês devem ver que a vontade e a obra de Deus não são tão simples quanto a criação dos céus, da terra e de todas as coisas. E isso porque a obra de hoje é transformar aqueles que foram corrompidos, que se tornaram extremamente entorpecidos, e purificar os que foram criados e depois manipulados por Satanás. E não criar Adão ou Eva. Muito menos fazer luz ou produzir todas as espécies de plantas e animais. Agora a obra divina é purificar tudo aquilo que foi corrompido por Satanás para que possa ser ganho novamente. E transformado em posse e glória de Deus. Tal obra não é tão simples quanto o homem imagina que tenha sido a criação dos céus, da terra e de todas as coisas. Nem se assemelha à obra de amaldiçoar Satanás ao poço sem fim que o homem imagina. Ao contrário, trata-se de transformar o homem, de transformar o que é negativo em positivo e de levar à posse divina aquilo que não pertence a Deus.
Essa é a história inerente a essa etapa da obra de Deus. Vocês devem compreendê-la e não simplificar demais as questões. A obra de Deus é diferente de qualquer obra corriqueira. Seu mistério não pode ser concebido pela mente humana, assim como tal mente não consegue alcançar sua sabedoria. Deus não está criando todas as coisas, mas também não as está destruindo. Em vez disso, Ele está transformando toda a criação e purificando todas as coisas que foram pervertidas por Satanás. Então, Deus deverá começar a obra de grande magnitude, e essa é a significação total da obra de Deus. De acordo com estas palavras, você acredita que a obra de Deus seja tão simples? Exato. A obra de Deus não é mesmo simples. A carne do homem foi corrompida por Satanás, mais profundamente cegada e seriamente ferida. A razão mais fundamental pela qual Deus trabalha pessoalmente na carne é porque o objeto da sua salvação é o homem, que é da carne. E porque Satanás também usa a carne do homem para atrapalhar a obra de Deus. A luta contra Satanás é, na verdade, a obra da conquista do homem, ao mesmo tempo que o homem é também o objeto da salvação de Deus. Dessa maneira, a obra do Deus encarnado é fundamental. Amém. Amém. Glória. Satanás corrompeu a carne do homem. O homem tornou-se a personificação de Satanás, o objeto a ser derrotado por Deus. Assim, a obra de lutar contra Satanás e salvar a humanidade ocorre na Terra. E Deus deve tornar-se humano para poder lutar contra Satanás. Essa é uma obra da maior praticidade. Amém. Amém. Glória a Deus. É incrível. Glória a Deus. Irmão Cheng, eu posso ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? Pode, ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: a humanidade inicial estava nas mãos de Deus. Mas por causa das tentações e da corrupção de Satanás, o homem foi capturado por Satanás e caiu nas mãos do maligno. Desse modo, Satanás se tornou o objeto a ser derrotado na obra de gestão de Deus. Como Satanás se apossou do homem, e porque o homem é a matéria-prima de todo o gerenciamento de Deus. Para que o homem possa ser salvo, ele deve ser arrebatado de volta das mãos de Satanás. O que equivale a dizer que o homem deve ser tomado de volta depois de ter vivido como cativo de Satanás. Satanás é derrotado por meio de mudanças no velho caráter do homem que restauram seu sentido original. Dessa forma, o homem que foi levado cativo pode ser tomado de volta das mãos de Satanás. Se o homem for libertado da influência e da servidão de Satanás, Satanás ficará envergonhado. O homem, enfim, será tomado de volta e Satanás será derrotado. E como o homem terá sido libertado da sombria influência de Satanás, o homem se tornará os despojos de toda essa batalha. E Satanás se tornará o objeto a ser punido assim que a batalha for encerrada. Após a qual a obra inteira de salvação da humanidade terá sido completada. Amém. Essa palavra tem autoridade. Na obra dos últimos dias, a palavra é mais poderosa que a manifestação de sinais e maravilhas. E a autoridade da palavra supera a dos sinais e maravilhas. A palavra revela todos os caracteres corruptos no coração do homem. Você é incapaz de reconhecê-los por conta própria. Quando eles forem revelados para você por meio da palavra, você os compreenderá naturalmente. Você não poderá negá-los e ficará totalmente convencido. Não é essa a autoridade da palavra? Esse é o resultado alcançado pela presente obra da palavra. Portanto, o homem não pode ser totalmente salvo de seus pecados pela cura da doença e expulsão de demônios. E não pode ser tornado completo pela manifestação de sinais e maravilhas.
A autoridade para curar doenças e expulsar demônios apenas dá graça ao homem. Mas a carne do homem ainda pertence a Satanás e o caráter satânico corrupto ainda permanece dentro do homem. Em outras palavras, aquilo que não foi purificado ainda pertence ao pecado e à imundície. Somente após o homem ter sido limpo através de palavras, ele pode ser ganho por Deus e se tornar santificado. Amém. 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 Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Amém. Amém. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. E mudado através do julgamento e castigo pela palavra, bem como o refinamento, o homem pode rejeitar sua corrupção e se tornar puro. Amém. Glória a Deus. É Este é o verdade. caminho. Ela é muito É prática. tudo tão Não é nem um maravilhoso. certeza, como nós Eu imaginávamos. acredito. Irmão Chen, também quero ler uma passagem da palavra de Deus. Ótimo. bem. Graças a Deus. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus. E, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É a obra de Isso julgamento. mesmo. Irmão, eu também quero ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Graças a Deus. Deus realiza a obra de julgamento e castigo para que o homem possa conhecê-lo e em favor de seu testemunho. Sem o seu julgamento do caráter corrupto do homem, o homem não conheceria o seu caráter justo que não permite ofensa e não poderia transformar seu antigo conhecimento de Deus em um novo. Por causa de seu testemunho e por causa de seu gerenciamento, ele torna a sua plenitude pública.
permitindo ao homem, assim, alcançar o conhecimento de Deus, mudar seu caráter e dar testemunho retumbante a Deus através de sua aparição pública. Amém. A mudança é realizada no caráter do homem através de diferentes tipos de obras de Deus. Sem tais mudanças no caráter do homem, ele seria incapaz de dar testemunho de Deus e não poderia ser segundo seu coração. Mudanças no caráter do homem significam que ele se libertou da escravidão de Satanás, libertou-se da influência das trevas e se tornou verdadeiramente um modelo e um exemplo da obra de Deus. Glória a Deus. Tornou-se uma verdadeira testemunha de Deus Amém. e de alguém que é segundo seu coração. Amém. Amém. Existe um caminho para a Graças nossa a Deus. salvação. Permitam-me ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo por Deus ao longo dos últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no estado final de descanso junto com Deus. Portanto, os que entrarão no descanso terão todos eles se libertado da influência de Satanás e terão sido obtidos por Deus apenas depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Essas pessoas que terão sido finalmente obtidas por Deus entrarão no descanso final. Amém. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus é tão Somente ótima. através dessa obra bondosa podemos ser purificados. Como todos se sentem depois de ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso? A palavra dele revelou de fato o mistério e a verdade. Ela é muito profunda. É algo que nunca ouvimos antes em nossa crença no Senhor. Isso mesmo. Embora elas não estejam na Bíblia, essas palavras revelam o mistério da obra de Deus. Revelam mesmo. Além de Deus, quem pode expressar a verdade e revelar o mistério da obra de Deus? Amém. Parece que a palavra de Deus Todo-Poderoso é realmente a voz de Deus. Verdade. Não é fácil entender sem ouvi-la algumas vezes e comunicá-la aos outros. Sim. Não é nada fácil entender que ela é a voz de Deus. Certamente não é uma pessoa comum. Certamente é uma virgem prudente. Certo. Exato. Nós devemos ser as virgens prudentes. Exatamente. Excelente. Nos últimos dias, Deus tornou-se a carne para expressar a verdade, fazer a obra de julgamento para purificar e aperfeiçoar o homem, em vez de transformá-lo com uma palavra. Existe alguma verdade e mistério nisso? Sim. A verdade e o mistério contidos são muito profundos. Agora vocês perceberam algo nas palavras de Deus Todo-Poderoso? Para mim é muito difícil dizer isso. Meus irmãos, por que vocês não continuam a se comunicar? Sim, irmãos, por favor. Comuniquem-se Por favor. conosco. A forma como Deus purifica e aperfeiçoa o homem por meio de sua obra de julgamento nos últimos dias, com certeza, não é tão simples quanto imaginamos. Com uma palavra, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Mas para Deus purificar e transformar a humanidade, que foi totalmente corrompida por Satanás para se opor e agir contra Deus, em uma humanidade que entende, obedece e adora a Deus. Para transformar uma humanidade que foi corrompida durante milênios para ser demônios vivos, em uma humanidade que, em 20 ou 30 anos, terá a verdade e a humanidade. É um processo de luta contra Satanás. É uma questão simples. Não, não é. Se Deus ressuscitar os mortos e transformar nossos corpos com uma palavra, isso pode humilhar Satanás? Nos últimos dias, a humanidade foi corrompida por Satanás durante milênios. A natureza e o caráter de Satanás ficaram arraigados no homem. A humanidade é arrogante, egoísta, mentirosa, má e gananciosa. Pela fama e riqueza, as pessoas tramam umas contra as outras, enganam e matam umas às outras. A humanidade odeia e repudia a verdade
ela se tornou a inimiga de Deus desde cedo. Ela é como Satanás, que se opõe e trai a Deus. A salvação que Deus reservou para o homem é, na verdade, a luta contra Satanás. Amém. Assim como Deus Todo-Poderoso diz, a carne do homem foi profundamente corrompida. Tem se tornado algo que se opõe a Deus, que se opõe abertamente e nega a existência de Deus. Essa carne corrupta é simplesmente intratável demais. E nada é mais difícil de lidar e mudar do que o caráter corrupto da carne. Satanás entra na carne do homem para provocar perturbações. Usa a carne do homem para perturbar a obra de Deus, prejudicar o plano de Deus. Dessa forma, o homem se tornou Satanás e o inimigo de Deus. Para que o homem seja salvo, deve primeiro ser conquistado. É por causa disso que Deus enfrenta o desafio e vem na carne para fazer a obra que ele pretende fazer e lutar contra Satanás. Seu objetivo é a salvação da humanidade que foi corrompida e a derrota e a aniquilação de Satanás que se rebela contra ele. Amém. Ele derrota Satanás por meio de sua obra de conquista do homem e simultaneamente salva o homem corrupto. Dessa forma, Deus resolve dois problemas de uma vez. Amém. Glória a A Deus. obra de Deus derrota é Satanás. repleta de sabedoria. Essa é a obra de Deus. Todos os nossos problemas. Deus quer transformar a humanidade que foi corrompida por Satanás para agir contra ele em uma humanidade que o obedece verdadeiramente e é compatível com ele. É uma missão muito difícil. É ainda mais difícil do que foi para Deus criar os céus, a terra e todas as coisas. A criação dos céus, da terra e de todas as coisas a partir do nada foi conseguida por uma palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para purificar e transformar a humanidade totalmente corrompida, Deus deve fazer-se carne e expressar muitas verdades para julgar e purificar o homem. Amém. Vivenciar o julgamento e o castigo de Deus, expulsar a corrupção e receber a purificação, exige um longo processo, que é também o processo da luta de Deus contra Satanás. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. De acordo com a intenção original de Satanás, os seres humanos foram corrompidos a serem demônios vivos. Se Deus pode transformar esses demônios vivos em seres humanos, Satanás será convencido. Assim, Deus segue seu plano original de fazer-se carne para lutar contra os da espécie de Satanás. Como lutar? Primeiro expressando a verdade para conquistar o homem, e depois purificando e aperfeiçoando o homem com a verdade. Quando entendermos a verdade e conhecermos a Deus, veremos claramente o aspecto da nossa corrupção por Satanás. E começaremos a detestá-lo, abandoná-lo e amaldiçoá-lo. Por fim, nos rebelaremos contra Satanás e nos voltaremos completamente para Deus. Amém. Então Deus vai tomar a humanidade das mãos de Satanás. Sim. Esses que foram salvos são despojos de Deus na derrota de Satanás. Amém. Ah, glória a Deus. Somente trabalhando assim, Deus consegue realmente derrotar e humilhar Satanás. Amém. Amém. Essa também é a história inerente da obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Todos conseguem ver claramente o efeito da obra de Deus nos últimos dias? Sim, eu consigo. Depois dessa comunhão entendo bem melhor. Sim, claro. Assim ficou mais fácil. Prática. Embora a obra de Deus nos últimos dias tenha 20 ou 30 anos, Ele criou um grupo de vencedores. Cumprindo as profecias no livro do Apocalipse, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Esses vencedores são as primícias obtidas e apreciadas por Deus. Graças a Deus. Comparados com a história da humanidade, 20 ou 30 anos não são apenas um piscar de olhos? Sim, são mesmo. É Pode isso, ser aceito é dessa isso mesmo. verdade. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Se ela diz que quando o Senhor voltar, nos últimos dias, Ele vai mudar nossos corpos num instante, num piscar de olhos, também é apropriado que isso seja utilizado nos efeitos alcançados
pela obra de Deus nos últimos dias. Também pode ser recebida dessa forma. Amém. Pode ser entendido dessa forma. Glória ao Senhor. Correto. Mas nós podemos facilmente interpretar as palavras de Paulo como os que acreditam no Senhor serão imediatamente transformados e elevados aos céus para encontrá-lo quando ele voltar. Então esperamos em vão que o Senhor descesse das nuvens para nos transformar e arrebatar. A palavra de Paulo não está equivocada? Sim, a palavra dele está equivocada. A palavra de A Paulo palavra é dele uma é enganosa. armadilha. É mesmo, uma armadilha. É sim. Irmãos e irmãs, não podemos nos encher de noções e imaginações sobre a obra de Deus. A palavra de Deus é prática, tangível e visível a cada passo. Amém. O Deus Todo-Poderoso encarnado é o Deus prático. Amém. Que vem ao mundo para expressar a verdade e salvar o homem. Se não aceitarmos, não estaremos nos rebelando contra Deus e nos resistindo a Ele? Exato. Como podemos receber as glórias e as bênçãos de Deus? Vocês não concordam? Sim. Precisamos aceitar Deus Se ainda não o Todo-Poderoso. aceitamos, não estamos nos opondo a Ele? A comunicação de hoje foi muito boa. Eu entendi mais uma coisa. Glória a Deus. Foi fácil para Deus criar os céus, a terra e todas as coisas com uma só palavra, mas a obra de julgamento de Deus nos últimos dias para purificar e aperfeiçoar o homem não é nada simples. Parece que fomos muito ingênuos quanto a uma mudança imediata, de acordo com a palavra de Paulo. A obra de Deus é incomensurável. Sim. É impossível receber o Senhor quando ele voltar e aceitar sua obra nos últimos dias sem os testemunhos do homem. Sim. Somente depois de ouvir a comunicação de vocês sobre a palavra de Deus Todo-Poderoso, eu percebi que a obra de Deus é muito prática e nem um pouco sobrenatural. Ela é visível, tangível e fácil de se vivenciar. É isso mesmo. Exatamente na Era da Graça, quando o Senhor Jesus prosperou na obra de redenção de Deus pela crucificação, precisamos apenas aceitar, orar, nos arrepender e implorar pelo perdão do Senhor Jesus. E assim, nossos pecados serão perdoados. verdade. Vamos usufruir imediatamente da presença de Deus e da obra do Espírito Santo. Deus nos concederá o que pedirmos em oração. Há muito vivenciamos isso pessoalmente na nossa crença no Senhor. Verdade. Nos últimos dias, Deus se fez carne mais uma vez e proferiu muitas verdades em sua obra de julgamento e purificação do homem. Graças a Deus. E corrigiu completamente a natureza pecaminosa dentro do homem. A obra de Deus é muito prática. Com certeza. É sim. É uma pena que depois de tantos anos crendo em Deus, ainda não conhecemos sua obra e não entendemos bem a obra de redenção do Senhor na Era da Graça. Pensávamos que o Senhor Jesus já tinha concluído a obra de salvação do homem. Estávamos apenas esperando a chegada dele para sermos levados ao reino dos céus. Somos muito tolos e ignorantes. Quando alguém nos testemunha que o Senhor Jesus voltou para realizar a sua obra de julgamento nos últimos dias, ainda estamos definindo a obra de Deus segundo nossas noções e imaginações. Somos muito arrogantes, presunçosos e desprovidos de senso. Pessoas como nós, que são completamente ignorantes da obra de Deus e cheias de noções e imaginações sobre Ele, querem ser levadas ao reino do céu sem vivenciarem o julgamento de Deus e a purificação nos últimos dias. Isso não é uma ilusão? Irmãos Chen e John, seus testemunhos de hoje foram ótimos. Graças a Deus. Graças a Deus.
Essa é a bênção de Deus para nós. Amém. Eu agora determino que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Amém. Eu aceito oficialmente a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vinda, Irmã Su. A Igreja de Deus Todo-Poderoso lhe dá as boas-vindas. Graças a Deus. Amém. Eu também acredito em Deus Todo-Poderoso. Não esqueça de mim quando o Senhor vier por nós. Você não será esquecido. Eu também aceito. Com certeza. Eu aceito ele. Eu também. Eu aceito. Antes de conhecermos, nos encontramos com o Senhor e comparecemos à ceia das bodas do Cordeiro. Sim. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. O dia que estamos...